Olá, aqui é o professor Vítor Araújo e vamos falar agora de assíntotas oblíquas no curso de cálculo. Então, no caso das assíntotas horizontais ou verticais, que eu falei em vídeos anteriores, o gráfico da função se aproxima do gráfico de uma reta horizontal ou vertical. O gráfico de uma função pode se aproximar do gráfico de uma reta nem vertical nem horizontal. Esse é um caso que nós chamamos de assíntota oblíqua. Okay? Portanto, uma função f de x é assintótica à reta y igual a mx mais b, com o m diferente de zero, para ela não ser vertical, nem horizontal, né? Ou a reta y igual a mx mais b é uma assíntota oblíqua da função se acontecer o seguinte: ou o limite quando x vai para mais infinito da diferença f de x com mx mais b é zero, ou, né, o limite da diferença quando x vai para menos infinito é zero. Tá? Então, no primeiro caso, dizemos que temos uma assíntota oblíqua quando x tende para menos infinito. No segundo caso, uma assíntota oblíqua quando x tende para menos infinito. Aqui deveria ser menos infinito. Ok? Como a gente encontra estas assíntotas? Como é que eu arrumo uma prova? Não é? Como é que eu acho o m? Não é? Como é que eu efetivamente calculo o m e o b? Então, para existir alguma assíntota oblíqua, o domínio da função tem que conter um intervalo da forma a mais infinito ou menos infinito a. Então, ele tem que ter extremos, né? Os extremos do domínio têm que ir até ao infinito ou até ao menos infinito. Bom, segue as propriedades do limite que, se existe uma assíntota oblíqua para f, né? Então, este limite de f de x menos mx mais b sobre x tem que ser zero, né? O numerador já ia para zero e o x também. X vai para mais infinito, né? Ok? Então, isto aqui tem que ser zero. Mas, observem, se eu cancelar este negócio aqui, né? Ou seja, o b sobre x, isto é a mesma coisa que f de x sobre x, menos m de x sobre x, menos b sobre x. Ora, o b sobre x vai para zero. Mx sobre x é a mesma coisa que m. Então, fica um f de x sobre x menos m vai para zero. Ou seja, o m é o limite de f de x sobre x, ou para mais infinito ou para menos infinito. Por outro lado, se eu sei o m, portanto, eu tenho aqui uma forma de calcular o m, esta é uma maneira de calcular o m, eu pego f de x sobre x, né, divido f de x sobre x e faço o limite quando o x vai para mais ou para menos infinito. Se esse valor, se existe, e se isto é não nulo, então eu tenho o meu m. Tendo o m, como eu sei que o f de x menos mx mais b vai para zero, ok? E este b é uma constante, eu posso puxar este b aqui para fora. Então eu tenho que o b passa a ser igual ao limite, quando x vai para mais ou menos infinito, do f de x menos m de x. Então primeiro eu calculo m, fazendo f de x dividido por x e fazendo x indo para mais ou menos infinito. E depois de eu achar o m, se o m for finito, né, e não nulo, eu pego no m e calculo f de x menos m de x e faço o limite quando x para mais infinito ou menos infinito, tá? Consoante o limite que eu achei aqui em cima. Okay? Podemos assim usar o cálculo de limites para determinar os valores de m e de b, certo? É assim que se procede, primeiro o m, depois o b. Exemplo, assíntota oblíqua para infinito em ambos os sentidos. Tomemos para mais ou para menos infinito. Seja f de x igual a x ao cubo sobre x quadrado mais 1. Verificamos que o quociente f de x sobre x, né, quando eu dividir aqui isto tudo por x, vai ficar x quadrado sobre x quadrado mais 1. Ok? Ora, quer o x vá para mais infinito, quer o x vá para menos infinito, né, isto vai dar 1. Porquê? Porque eu posso pôr em evidência o x quadrado no denominador, cancelo com o numerador e fico com 1 sobre 1 mais 1 sobre x quadrado, ok? A mesma técnica que eu expliquei num vídeo anterior para calcular limites de quocientes de polinómios no infinito. Este aqui dá 1. Quer o x vai para mais infinito, quer o x vai para menos infinito. Portanto, obtemos uma assíntota oblíqua quando o x tende para mais infinito, tende para menos infinito. E o declive é m igual a 1, porque este é o f de x sobre x, isto aqui já dá o meu m. Né? Para o valor de b, o que é que eu faço? Eu faço a função menos mx. O m é 1, então eu faço também a função menos x. Okay? Junto esta expressão com o mesmo denominador,
fica com x² mais 1 sobre esta expressão aqui, vai cancelar, vai ficar com menos x sobre x² mais 1, e podemos usar a técnica de calcular limites de quocientes de polinómios para ver facilmente que isto aqui vai para zero, quando x for mais infinito ou menos infinito. Okay? Porque este x² aqui no numerador vai para mais infinito de qualquer maneira. Okay? Então, concluímos que o y igual a x, né, tem m igual a 1, b igual a 0, y igual a x é uma assíntota oblíqua, quando x tende para mais infinito e menos infinito, simultaneamente nos dois casos. Okay? E aqui está o gráfico da função, em vermelho, e a sua assíntota, y igual a x. Vamos agora ver assíntotas oblíquas diferentes para a mesma função. Vamos tomar a função módulo de x ao cubo sobre x² mais 1, okay, que é o módulo da função anterior, do exemplo anterior. Então, o m mais vai dar 1, o limite quando x for para mais infinito, e eu chamei m menos ao limite quando x for para menos infinito. Mas agora, quando eu faço este quociente, reparem, o x, que é negativo, vai multiplicar por x² mais 1, okay, quando o x vai para menos infinito. Então, isto aqui fica negativo e o x ao cubo tem um módulo, fica positivo. Então, vai ser um valor negativo com o mesmo limite de antes, mas com o sinal trocado. Vai dar menos 1, ok? É fácil vocês verificarem. Fica como um exercício interessante, vocês entenderem porque é que vai dar menos 1. Não é complicado. Por outro lado, o b+, uma vez que o m é 1, o m mais é 1, eu agora calculo o módulo de f de x menos x, é fácil ver que dá 0, e o b- também dá 0. Ok? Podem conferir as contas aí em casa, não são complicadas. E, portanto, y igual a x é uma assíntota oblíqua quando x for mais infinito, o caso aqui de cima, com m+, b+, 0. E o y igual a menos x é uma assíntota oblíqua quando x tende para menos infinito, que é o caso b menos 0 e m menos 1. Okay? E o gráfico da função com as suas respectivas assíntotas, em vermelho a função e em preto, né, em cinza de fato, as duas assíntotas y igual a x, y igual a menos x. Okay? Reparem que o gráfico da função vai convergir para as retas quando o x vai para mais infinito ou para menos infinito, né? Cada uma das retas. Em seguida vamos começar a falar de derivação.